Só para a gente recapitular rapidão o que a gente passou, né? Nós começamos então o período do Novo Testamento, o panorama do Novo Testamento, nós falamos um pouquinho do período interbíblico, aquele período de 400 anos em que Deus se manteve em silêncio profético, não trouxe doutrinas para a igreja, ele seguiu em silêncio ali, falava com pessoas, mas individualmente, não falava com a igreja, com profetas, perdão, ou com nenhum profeta para trazer alguma doutrina para a igreja, e eu estou falando sem microfone aqui. Aí falamos também sobre o momento aí de império que o Novo Testamento se desenrola. Ele se desenrola ali no término do Império Medo-Persa, começo do Império Grego ali, e depois ele se desenvolve no Império Romano, né? Ele vai se desenvolver no Império Romano. Falamos aí da perseguição de Antíoco Epifânio IV, li um pedacinho aqui do livro apócrifo de Macabeus, né, para determinar aí obrigado, Lina. Para determinar aí para exemplificar aí o nível de... Você põe lá para mim, por favor. De perseguição que o Antíoco Epifânio propôs aí para o povo de Israel, povo de Judá, para os judeus, e também por conta disso ter culminado na revolta dos Macabeus. Perfeito? E aí nós falamos também sobre os essênios, e começamos a falamos que o João Batista provavelmente era um essênio por conta do tipo do perfil dele, né? Falamos das subdivisões gerais do Novo Testamento, que ele é todo escrito em grego, os 4 evangelhos aí, né, mostrando, trazendo, nos apresentando o Messias. Você põe a presença para eles, por favor? Falamos do livro de Atos um pouquinho, de Atos dos Apóstolos, né? O início da igreja, os primeiros feitos da igreja, a propagação do evangelho, um pouquinho da vida de Paulo, enfim, a gente começou ali a dar uma destrinchada. Falamos das epístolas, porque nós estávamos falando da divisão do Novo Testamento, então, os evangelhos, Atos dos Apóstolos e as epístolas, ou as cartas. E dentro dessas cartas, as cartas paulinas, as cartas gerais e a carta aos Hebreus. Depois nós entramos no terceiro tópico, que foi conhecendo o Novo Testamento, né? E nós entendemos então que para entender o Novo Testamento, ou entender o panorama do Novo Testamento, nós precisamos entender corretamente, né, o pano de fundo histórico, que a gente passou um pouquinho, né, alguns grupos existentes, certo? Os saduceus, os fariseus, os essênios, enfim, né, os escribas e tudo mais, e algumas instituições que nós vamos ver daqui a pouco, nós estamos nesse tópico agora, né, algumas instituições e a pessoa de Cristo. Então, para nós entendermos o Novo Testamento, termos uma visão geral do Novo Testamento, é entendermos justamente a historicidade daquele momento, o período histórico que estava vivendo, as pessoas ou os tipos de pessoas que estavam envolvidas naquele tempo, certo? E a pessoa de Cristo, as instituições e a pessoa de Cristo. E nós falamos dos discípulos, que eles eram muitos, Jesus tinha bastante discípulos, porém ele tinha 12 que eram mais próximos dele, que eram os que ele escolheu para de fato comissionar para ir pregar o evangelho. Depois, e dentro desses 12 ele tinha mais 3 discípulos, que eram os mais próximos, que era Pedro, Tiago e João, que eram os mais próximos, não porque eles eram melhores do que os outros, ou porque eles eram mais cristãos do que os outros, a fé deles era, não, porque eles eram mais próximos, tinham mais intimidade com Jesus. Então Jesus se relacionava de uma maneira mais íntima com eles. E falamos dos fariseus, que era uma seita do período, um dos partidos do período, que era, na verdade, eles eram, na verdade, um tipo de pessoas que perseguiam Jesus, eles ensinavam e pregavam as leis, porém eles não seguiam, então eles eram extremamente hipócritas, certo? Eles tinham ali os seus comportamentos como separatistas, eles eram, enfim, eles eram legalistas, eles eram religiosos, enfim, eles eram ali aqueles que
perseguiam Jesus, e a gente vê isso com frequência, lendo o Novo Testamento, a gente vê com frequência Jesus debatendo com eles, ou tendo ali as suas dificuldades com ele ali. Falamos dos saduceus, que era, por outro lado, se os fariseus eram o maior partido, a maior seita, os saduceus eram a menor seita. Eles eram pequenos por quê? Porque eles eram aqueles que detinham a grana, eles eram aqueles que tinham posses, eles eram sacerdotes, porém, apesar de serem sacerdotes, eles não criam na ressurreição e também não criam em anjos. Eles tinham as suas limitações, e você vai ver isso claramente no Novo Testamento, eles questionando a questão da ressurreição, como no caso que eles perguntam, mas e a fulana casou e o marido morreu, não teve descendente, aí ela casou com o irmão para suscitar descendência, o irmão também morreu, e aí eles chegam até um final que falam assim, ela vai ficar com quem na eternidade? Eles estavam testando Jesus, por quê? Porque eles não criam na ressurreição, apesar de serem sacerdotes. Eles eram ricos, influentes, eram liberais, no sentido de serem, como que eu vou explicar isso no contexto deles lá? Mais libertinos, vamos dizer assim. Acho que é a forma mais correta de dizer isso. Eram liberais, eram propagadores de falsos ensinos, tanto que Jesus chega e fala para eles assim, fala para os discípulos assim, acautelai-vos do fermento. Lembra disso? Que pouquinho de fermento leveda toda a massa, aquela coisa toda. Ele estava falando justamente dos falsos ensinos que os saduceus, principalmente os saduceus, ele fala nesse texto especificamente, ele fala dos fariseus e dos saduceus, mas específico, quem trazia o ensino de fato aqui mais próximo eram os saduceus também. Então ele estava falando assim, tomem cuidado com o ensino errado dos saduceus, porque um pouquinho do ensino, ele leveda toda a massa, ele estraga toda a massa. Por isso que é importante nós conhecermos todo o pano de fundo, toda a história, tudo aquilo que é, e tudo baseado na palavra, nada fora da palavra, sem invencionices. Por quê? Porque isso nos garante que não vai ter levedo na massa, isso garante que não vai ter fermento na massa, ok? Hoje, eu acho que eu mencionei isso na aula passada, senão vou reafirmar isso. O que faz igreja crescer, geralmente, ficar aquelas mega igrejas, não é a palavra de Deus. A palavra de Deus, muitas vezes, ela te confronta. O evangelho, de fato, ele rasga, ele machuca, ele te traz crise, às vezes. Muitas vezes, ele traz crise. O que enche igreja, muitas vezes, é o que faz o pão crescer, é o fermento. São ensinos errados que trazem, muitas vezes, um tipo de ensino que agrada as pessoas, que única e exclusivamente agrada as pessoas, traz um confortozinho, traz uma sensação de, estou num lugar legal, porque aqui me falaram que aqui eu vou ser próspero, aqui me falaram que eu vou ser curado, aqui me falaram que eu vou isso, aqui me falaram que Deus tem o melhor para mim. Sim, Deus tem o melhor para você, mas não é o melhor seu, é o melhor dele, melhor seu, um pouquinho diferente, né? Tem uma diferencinha ali, né? Às vezes o melhor de Deus para nós é nos confrontar, é quebrar, como a própria palavra diz, né? Pegar o vaso, quebrar o vaso e refazê-lo, né? Para ficar melhor, mais bem feitinho, né? ou perfeito. Então, eu não sei se eu mencionei isso, todavia estou mencionando agora. E nós paramos aqui, nós íamos falar dos escribas, lembra disso? Foi aí que nós paramos, né? Dos escribas. Os escribas, eles eram copistas, eles eram mestres da lei, ou mestres das escrituras. Por quê? Porque eles faziam as cópias, eram eles que redigiam as cópias. Então, obviamente, se você ficar escrevendo mesmo texto, você vai ficar mestre naquilo, você vai conhecer aquilo bem. Então, eles eram estudiosos também, eles eram doutores e intérpretes da lei, eles também eram perseguidores de Cristo, eles também perseguiam a Cristo, certo? Tanto que nós vamos ver aí em Mateus 20, abre a tua Bíblia, aí, o teu aplicativo, em Mateus 20, Evangelho de Mateus, capítulo 20. Primeiro dos evangelhos aí. Desculpe, capítulo 5. Obrigado, Marcos. Capítulo 5, versículo 20.
Aqui Jesus falando, né, sobre o cumprimento de leis e os profetas, da lei dos profetas, que era a lei mosaica, a lei de Moisés, e os profetas, aquilo que os profetas vinham trazendo de ensinamentos. Ele fala assim, no versículo 20: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Olha que sensacional isso aqui. Então, entenda, pastor, bem? Tudo bom? Vamos entender esse texto um pouquinho para ele fazer sentido, o sentido correto para nós. Quando a gente lê esse texto de primeira mão, a gente entende o seguinte: bom, então eu tenho que ser muito melhor do que os escribas e fariseus. E aí você olha para os escribas e fariseus, eles são doutores da lei, entendidos na lei, são pessoas influentes, são pessoas que conhecem a lei, guardiões da lei, como no caso dos fariseus. Eles são conhecedores, mas são religiosos. Então, a minha justiça pessoal, ela tem que ultrapassar esse limite de justiça. E aí a gente está falando de uma certa justiça social, uma justiça, né, humana. Cabe. É pertinente? Sim, é pertinente. Mas não é exatamente dessa justiça que ele está falando. Aqui, ele está falando, Jesus está falando aqui para os seus discípulos, Jesus está falando aqui para aqueles que ele está ensinando e que são de fato aqueles que creem nele, não são mais os incrédulos que não criam, eles creem nele. Então aqui o que ele está dizendo assim, ó, a justiça de vocês não é justiça de homem, a justiça de vocês não está baseada na lei, a justiça de vocês não está baseada no esforço próprio de vocês, no seu esforço humano. A justiça de vocês, ela excede isso porque ela vem de Cristo, ela vem da justiça que te justifica. É essa justiça que talvez o texto tenha mais enfoque do que propriamente uma justiça social. É óbvio que nós que nos lemos, que nos vemos, que nos entendemos como cristãos, a nossa justiça precisa exceder a do mundo lá fora. A nossa justiça, o nosso comportamento, a forma que nós lidamos com o próximo, isso é mandamento de Jesus. Amai o próximo como eu vos amei. Então, obviamente, que nossa justiça social, o nosso trato com as pessoas, o nosso trato com o mundo, ele precisa exceder essa justiça baseada única e exclusivamente na religiosidade. Mas o que nós precisamos entender de fato é que a justiça verdadeira, ela não provém de homens. A justiça dos homens, como eu sempre digo, e vou reiterar, devo ter dito isso no curso em alguns outros momentos, mas a justiça de homem é tratada na Bíblia, a justiça do homem é tratada na Bíblia como trapo de imundícia. E o trapo de imundícia na Bíblia, o contexto que ele é usado, o que de fato ele significa, é que ele tem dois significados. Ou ele está ligado àquela faixa que se enrolava um leproso, ou ao panozinho, ao trapozinho que as mulheres usavam no seu período menstrual. Para você ter uma ideia de como a nossa justiça, ela é injusta perante Deus. Ela não é nada perante a justiça de Deus. Por mais que nós nos achemos justos, por mais que nós busquemos ser justos e está correto essa postura, mas a nossa justiça de fato, ela não chega nem conseguimos determinar isso como justiça. Consegue entender isso? Para você ter uma ideia, não é que o texto está jogando a nossa justiça, está destruindo a nossa justiça. Só está mostrando o seguinte: olha, a sua justiça em relação à justiça de Deus, ela é isso aqui. Ela é comparada a isso. Ok? Então, vamos lá. Então, por que eu digo isso? Porque esses fariseus, esses saduceus, esses escribas, eles tentavam com frequência se justificar na lei. Eu sigo a lei, eu cumpro a lei, porém, ou portanto, né? Não porém, portanto, eu sou justo. Eu sou justo. E aí, que é o que eu falo que entramos nós. Nós entendemos pela palavra que os nossos atos não nos justificam diante de Deus. Eles não nos justificam diante de Deus. O que nos justifica diante de Deus é Jesus. Jesus morreu na cruz para trocar de lugar comigo, com você, com aqueles que creem de fato nele,
para que nós fôssemos justificados diante de Deus. Você vai ver isso em módulo de justificação pela fé, que nós estamos conversando, irmã. Justificação pela fé. Então, nós fomos justificados por Jesus e não pelas nossas obras. Não são obras que nos justificam. Ninguém é bonzinho diante de Deus. Todos nós nascemos em pecado. Todos nós nascemos já carregando a nossa essência adâmica que herdamos lá do Éden. E aí nós precisamos então de um justificador que é Jesus. Então esses fariseus, no caso aqui, esses escribas, eles viviam tentando se justificar pelas obras, ou pela lei mosaica, pelos desdobramentos. Lembra que eu falei dos desdobramentos da lei que eles fizeram? Que eles escreveram o Talmud, que eram desdobramentos da lei, para eles se adaptarem, ou para eles poderem viver um pouquinho dentro daquilo que eles queriam viver, eles criavam novas leis. E eu exemplifiquei, inclusive, na lei do casamento por contrato. Você não pode repudiar a sua esposa, pela lei de Moisés. O que eles fizeram? Eles pegaram e criaram uma lei lá do casamento, do contrato de um dia. O casamento de um dia. Terminou o dia, terminou o contrato, terminou o casamento, você não repudiou. Então, beleza, olha que beleza. Não quebrei a lei. Você entende? Então, nesse caso aqui foram os fariseus. Estou dizendo assim só para você entender como que eles trabalhavam com a lei. Mas enfim, seguindo. Então, a justificação é pela fé, a gente sabe disso pela palavra, né? Efésios 2, 8 e 9, 7, 8 e 9. Então, a justificação ela não vem de nós, a justiça não vem de nós, ela não está ligada à meritocracia, ela não está ligada a nada que nós façamos. Então, esses são os escribas. E aí nós temos aquelas instituições que eu falei para vocês, que nós precisamos entender, as instituições que estavam presentes ali nesse tempo do Novo Testamento. Uma delas era a sinagoga, você vai ver no próximo tópico aí, a sinagoga. A sinagoga surgiu durante o cativeiro babilônico e era uma espécie de congregação judaica para adoração, oração e ensino. Você está em Mateus aí, vai para Lucas. Lucas capítulo 4, desculpe. Só para você entender, enquanto você procura aí, pastor, e Jesus? Nessa salada de pessoas aí de escriba, fariseu, discípulo mais próximo, saduceu, Jesus era chamado de mestre por alguns, inclusive por alguns saduceus, por alguns fariseus, que Jesus era? Primeiro que Jesus era judeu, tá? Tenho que te dar essa notícia, Jesus não era cristão, tá, gente? Jesus era judeu, Jesus cumpriu toda a lei. Primeiro ponto. Segundo ponto, Jesus era, ele não era fariseu, ele não era escriba, ele não era saduceu, ele não era essênio. Ele, na verdade, Jesus, ele tinha essas seitas, esses partidos, eles tinham parte da verdade. Eles detinham parte da verdade. Não era toda, mas eles detinham parte da verdade. Mas Jesus era ou é a verdade. Então Jesus ele estava mais próximo dos fariseus. Se você fosse medir, ele estava mais próximo de ser um fariseu, mas não era, porque ele detinha toda a verdade, ele era a verdade. E os outros detinham, esses partidos detinham um pouquinho da verdade, detinham parte da verdade. Ele é a totalidade da verdade. Ok? Abriu aí? Lucas 4,16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Aqui é o momento que Jesus ele vai para a sinagoga, ele tenta pregar ali, falar as verdades do reino ali, e ele acaba sendo expulso. Mas o que eu quero dizer? Que a sinagoga era uma instituição presente naquele momento do Velho Testamento, naquele tempo do Novo Testamento, desculpe. E o que era essa sinagoga? Ela surgiu durante o Império Babilônico, por quê? Porque eles não tinham templo para adoração. O judeu adorava em templo. Tinha um templo que eles subiam para fazer as suas ofertas, para fazer os seus sacrifícios, para adorar a Deus e tudo mais.
No cativeiro babilônico, eles não podiam fazer isso. Então eles criaram pequenas congregações, lugares para que eles pudessem se reunir e adorar a Deus, e ensinar, e aprender e tudo mais. Então, haviam várias sinagogas, era uma espécie de igreja, era uma espécie de uma igrejinha. Haviam várias sinagogas, né? No tempo de Jesus, havia um templo, já havia um templo, havia sido reconstruído, era o segundo templo, havia sido reconstruído o templo, mas, e nesse templo eram centralizadas as adorações e tudo mais. Então, no cativeiro babilônico, não tinha templo, eles criaram as sinagogas. No templo, quando Jesus vem, já tem um outro templo ali. E eles subiam a esse templo para poder fazer as suas ofertas, os seus sacrifícios, tudo mais, cumprir todo ali, para cultuar a Deus, mais especificamente para cultuar a Deus. Faziam as peregrinações e tudo mais. Mas as sinagogas, elas se mantiveram. Só que agora, não mais como um lugar apenas de oração e tudo mais. As sinagogas, elas passaram a ser um lugar de ensino, que eles iam para o sábado, no sábado, para serem ensinados, para aprenderem, para servia, na verdade, de escola para os filhos dos judeus que queriam aprender a respeito da Torá, a respeito das Escrituras. Então ela era usada nesse tempo. No ano de 70 depois de Cristo, o templo foi de fato destruído, né? Os romanos destroem o templo, e as sinagogas elas passam a ser então esse lugar de adoração que era a função do templo ser. Então elas passam a ser, de fato, agora o lugar onde eles vão subir para orar, para adorar, para cultuar a Deus. Isso eram as sinagogas. Sinédrio era uma outra instituição vigente naquela época. O que era o Sinédrio? Era o STF da época. Basicamente isso. Era um conselho supremo religioso, reconhecido por todos os judeus. Ele tinha o reconhecimento de todos eles, de todos os judeus. Ele era composto por 70 membros, subdivididos entre sacerdotes, escribas, fariseus e saduceus. Ou seja, aquela galerinha que eu falei, que perseguia Jesus, que estava sempre tentando pegar Jesus de alguma maneira, em alguma heresia entendida por eles, ou alguma coisa que ferisse de tal maneira as Escrituras que eles pudessem matar Jesus, ter justificativa para matar Jesus. Esses caras formavam, ou parte desses caras formavam esse sinédrio. Esse sinédrio, ele era presidido, né, por um sumo sacerdote. Vamos lá para Mateus de novo, Mateus 26. Versículo 59, lá no final. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam um falso testemunho contra Jesus para poder lhes dar a morte. Aqui ele está falando aqui, esse aqui é o sinédrio, tá? Os príncipes dos sacerdotes, a nata da nata. Eram 70 daqueles que já eram os caras que tinham essa proeminência, esse destaque. Eles eram ainda mais destacados porque eles faziam parte desse sinédrio. Então esse sinédrio, ele só tinha um sinédrio, não tinha vários grupos desse, era só um, ele era único. E era uma corte suprema judaica, uma corte suprema mesmo, como se fosse a corte suprema dos Estados Unidos, é como se fosse o nosso STF aqui, é como se fosse esse tipo de coisa. Era composta de anciãos, como a gente viu no texto aqui, pessoas que detinham conhecimento, detinham esse domínio, pertenciam à classe dominante dos judeus, certo? E eles tinham funções, além de funções religiosas, eles tinham funções políticas, eles tinham funções legislativas, eles tinham funções jurisdicionais, eles tinham funções funções educacionais. Eles é que mandavam no negócio todo. Esse era o fato. Eles eram os caras que mandavam em tudo.
Eles estavam sujeitos a quem? A Roma. Lembra que eu falei que o judaísmo estava corrompido no começo, quando eu comecei a dar o pano de fundo histórico? Por conta justamente disso. Eles eram subservientes, eles eram submissos a Roma. Eles tinham essa característica. Eles tinham debaixo desse governo de Roma, debaixo desse império romano, eles tinham a prerrogativa, ou a missão de administrar toda a justiça que era feita, e interpretar e aplicar a lei da maneira que eles entendiam que era correta, certo? Esse era o sinédrio, né? Uma espécie aí de corte suprema. Então eles representavam o povo judeu diante de Roma, e também ali eram submissos a Roma e tudo mais. Tanto que no tempo de Jesus tinham 2 sumos sacerdotes. Lembra disso que eu falei? Entendeu? Porque eles tinham essa característica. Então nós vimos pano de fundo histórico, nós vimos as pessoas envolvidas nesse negócio, os discípulos, o próprio Jesus, como eu falei aqui, pelo menos uma pincelada a respeito dele, escribas, fariseus, saduceus, a sinagoga, e agora o sinédrio, e agora nós vamos passar a ver a pessoa de Cristo. Cristo é o centro, não apenas do Novo Testamento, Cristo é o centro das Escrituras. A Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, ela é a respeito de Jesus. Se você fez o Novo Testamento, você fez o primeiro módulo, que é o módulo de como estudar e interpretar a Bíblia, você vai entender isso que eu estou falando. Tudo na Bíblia ou a Bíblia inteira, ela de alguma maneira, ela reporta Jesus, ela nos traz a Jesus, a centralidade de Jesus. No Velho Testamento, o Velho Testamento nos aponta Jesus. A lei nos mostra a necessidade que temos de um Salvador, porque nós por nós mesmos não conseguimos nos justificar. No Novo Testamento, os profetas, ou melhor, voltando um pouquinho, os profetas vão falar a respeito de Jesus, vão profetizar a respeito de Jesus. Você pega lá Isaías, extremamente messiânico, fala de Jesus, sei lá quantos anos, quantas centenas de anos antes de Jesus, fala a respeito de Jesus. Você vê lá, Isaías 6, Isaías 3. Então você vê que ele vai falando a respeito de Jesus, já profetizando a respeito de Jesus. Então, o Velho Testamento nos aponta a Jesus, os profetas nos profetizam a respeito de Jesus, da vinda do Messias. O Novo Testamento nos revela Jesus, porque Jesus veio no Novo Testamento, no período do Novo Testamento. Os evangelhos nos apresentam Jesus encarnado aqui na terra. Então, o reino vem, Velho Testamento. O reino está entre nós, Novo Testamento. Ele vai voltar às cartas, sobretudo a carta do Apocalipse. Então, imagine que tudo é a respeito de Jesus. E Apocalipse nos mostra, inclusive, a volta de Jesus, o resgate de Jesus da sua noiva, da sua igreja, dos crentes em Cristo, que creem de fato em Cristo, que são aqueles que são escolhidos lá antes da fundação do mundo. Nós vamos falar sobre isso em salvação, modo de salvação. Mas o que eu quero dizer? Jesus não é o centro do Novo Testamento. Jesus é o centro da Bíblia. Jesus é o centro de tudo. Sabe aquela história daquele pregadorzinho que muitas pessoas gostam dele? Do centro do coração. Como é que é? Jesus é o centro do coração de Deus. Você é o centro do coração de Jesus, né? Não, como é que é o negócio? É isso mesmo? Que nós somos o centro do coração de Deus. Ou aquele pregadorzinho, né? Enfim, para não ser baixo. Nós somos o coração, o centro do coração de Deus. Não, o centro do coração de Deus é Jesus. Tudo é por Ele, para Ele, tudo é sobre Ele, por Ele, para Ele. Romanos 11 fala isso. Por Ele todas as coisas se fizeram. João, nós vamos ver João 1 agora, daqui a pouco. Então, tudo é sobre Jesus. Pois não, irmão?
Isso. Não. No tempo de Jesus, eles tinham dois, Anás e Caifás. Entendeu? Que já era uma questão política aí, já tipo para agradar gregos e troianos, para ficar, entendeu? Já tinham dois sumos sacerdotes, entendeu? Tinha um sinédrio, um grupo, esses 70, certo? Esses 70. E tinha um sumo. Desculpa, meu irmão, nós estamos falando duas coisas diferentes. Sinédrio é uma coisa, templo é outra. No templo tinha um sumo sacerdote. No templo tinha deveria ter um sumo, tinha dois. O sinédrio, um sumo sacerdote que comandava. Mas eu vou levantar essa informação com mais precisão para você, eu te falo. Acompanhe no grupo que depois eu falo, tá? Oi? Mas eu vou levantar essa informação para não ficar, porque eu confesso para você que nem eu agora fiquei meio na dúvida também, mas eu vou levantar essa informação e te falo. Perfeito. A Bíblia é a revelação do plano de Deus para o homem, para o ser humano, de resgate, porque do início ao fim se trata disso, certo? E ela é a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, inspirada por Deus, certo? Para aqueles escritores, ela é infalível, ela é inerrante e ela é suficiente. Porque Deus é infalível, Deus é inerrante, Deus é suficiente. Então a palavra de Deus ela é inerrante, infalível e suficiente. Ela é toda a palavra de Deus? Creio que não. Mas ela é tudo da palavra de Deus que é necessário que nós saibamos. Deus não pode estar contido única e exclusivamente naquele livro, a palavra de Deus toda. Ele é eterno, ele é Deus. Então, só que tudo que nós precisamos enquanto seres humanos está contido ali. Mas então quer dizer que é possível o cara vir um profeta não sei de onde e acrescentar alguma... Não, porque a própria Bíblia diz isso, que não se pode acrescentar nem tirar no tio da Bíblia. Então ela é suficiente para nós. Eu creio que nós vamos conhecer de fato Deus na eternidade. Então, o que nós precisamos enquanto seres humanos da palavra de Deus está contido na Bíblia. Ponto. Que passar disso é procedência maligna. Pode ter certeza disso. Falo com tranquilidade. O que for inventado a partir daí, acrescentado a partir daí, por opinião humana, não é de Deus. Não é de Deus, pode ter certeza. Ok? Vamos lá, seguindo então. Então nós vamos falar sobre a pessoa de Cristo. E Cristo é o centro da Bíblia. Ele é toda a Bíblia ela está de alguma maneira apontando, revelando ou nos trazendo a esperança de que Ele vai vir para resgatar a igreja. Isso é um fato. Mas nós temos um negócio em Cristo que é muito interessante. Que Cristo, a Bíblia, ora ela fala que Ele é Deus, ora fala que Ele é Filho de Deus, ora fala que Ele é Deus, ora fala que Ele é homem. Como é que nós lidamos com isso? Como é que nós entendemos isso? Tem religiões que vão olhar para Jesus mais como divino, tem outras religiões que vão olhar Jesus como um profeta, como alguém que é um homem, que é um semideus, tipo Hércules, né, um semideus, que não é Deus de fato. Como é que a gente lida com isso? Vamos ler alguns textos para a gente acabar de pirar o cabeção aqui, né? Primeira de João, João 1, aliás, Evangelho de João, o último dos 4 evangelhos. E eu quero para a gente poder entender algumas coisas, para a gente chegar a uma conclusão de quem de fato é Jesus. O texto diz assim, ó: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. Estava com. E o Verbo era Deus.
Espera aí, o verbo estava e o verbo era. Ele não apenas estava com Deus, mas ele era Deus. E ele segue. E ele estava no princípio. Que princípio é esse? Princípio. Gênesis 1:1. E no princípio Deus criou todas as coisas. Esse princípio aqui é a eternidade passada. O que é essa eternidade passada? Que vou usar um cantinho aqui. Alfa e ômega. Isso aqui é a reticência, tá? Esse aqui é o Cronos. Aliás, desculpe, esse aqui é o Cronos. O que é Cronos? Existência humana. Tempo do homem. A existência do homem. Esse é o Cronos. Certo? É o Cronos. Aqui. Eternidade passada, alfa. Eternidade futura, ômega. Jesus é o alfa e o... Jesus estava aqui. No princípio, o verbo estava com Deus aqui. Era Deus aqui. No princípio, ele estava aqui. Mas olha que interessante, então, é na eternidade passada. Olha que interessante o próximo ponto. Ele estava no princípio com Deus, aqui é princípio de Gênesis 1, eternidade passada, antes de todas as coisas existirem, certo? E no versículo 3 ele fala assim, ó, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha só. Então no princípio, além disso, o verbo também era criador. Porque todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Então, como que a gente lê esse texto? Então, o verbo... Vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho. Vai lá no versículo 14. E o verbo... Criador aqui, né? E o verbo, segundo o versículo 14 e 15, né? Nós vamos ler... 14 e 15, ele diz assim... E o verbo se fez carne, ou seja, o verbo encarnou, virou gente, gente de carne e osso. Escrevi direito aqui, não sei. Encarnou. O verbo encarnou, se tornou alguém de carne e osso. E habitou entre nós e vimos a sua glória como o unigênito do Pai. Unigênito, ou seja, filho de Deus. Então esse verbo, ele estava com Deus, ele era Deus, ele era o princípio, porque você vê lá no versículo 1, ó, no princípio era o verbo. Então no princípio ele era também. Por que ele era? Por que ele apenas não estava? Porque Jesus é eterno. Ele é como Deus coeterno, ou seja, ele não existe, ele é. Existe aquilo que não existia e passou a existir, isso existe. Jesus não existe, Jesus é desde a eternidade, de eternidade em eternidade, ou seja, da eternidade passada à eternidade futura, Jesus é. Assim como Deus que se apresentou a Moisés como eu sou. Percebe como a Bíblia vai explicando a Bíblia? Percebe como vai fazendo sentido? Então, o verbo era Deus, estava com Deus no princípio, ou seja, na eternidade passada, ele era criador, o verbo encarnou, se tornou um homem, e se tornou filho de Deus, unigênito de Deus. Unigênito aqui não é filho único, tá, gente? Não é só ser filho único. Unigênito aqui, o sentido correto da palavra, é alguém da mesma essência. É outro igual a ele. Uni aqui está ligado à unicidade, à mesma essência, não a ser único. Então, Jesus é o Filho de Deus, então, ou seja, o verbo é. Sendo assim, o verbo, ele é Deus, o que está dizendo lá em cima, só que ele é Deus Filho.
o verbo é Deus Filho, encarnado. Por que ele é encarnado, pastor? Ele não está mais encarnado, tá? Jesus ele não morreu, o corpo dele ficou aqui na terra, sendo consumido por vermes, e subiu o espírito dele para o céu. Jesus subiu em corpo para o céu, glorificado. Mas hoje nós temos do lado de Deus o Jesus homem encarnado ao lado de Deus como nosso advogado. A Bíblia nos ensina isso. Então, Jesus, o verbo é Deus Filho encarnado, certo? Ele é encarnado, Criador, certo? Quem é? Deus, ao mesmo tempo Filho de Deus, encarnado. Então, Jesus. Logo segue-se que o verbo é Jesus. Ah, pastor, você sabia. Ok, sabia. Mas tem muita crença, tem muita religião, tem muita seita. Perdão. Tem muita seita. Vai ser horrível, né, com isso aqui. Vai ficar uma beleza. Eu preciso arrumar um headset. Aí eu esqueço de... Entendeu? O que acontece? Quando nós chegamos a essa conclusão, nós entendemos o seguinte, que cai por terra toda aquela história de que Jesus é aquele profeta que é ensinado por algumas seitas, que é só o Filho de Deus, como é ensinado por outras, que é um semideus, ou que é... Você entendeu? Não, Jesus é o Verbo era Deus, estava com Deus, certo? E agora está de volta lá com Deus, né? Depois da ascensão dele, está com Deus. Ele é o Filho unigênito do Pai, certo? E está encarnado ao lado do Pai. Como assim? Está encarnado lá. A gente tem dificuldade, muitas vezes, de entender isso. Que Jesus hoje, Ele está no céu, Ele é. Nós vamos aprender isso em Trindade. No conceito de Trindade. Mas Ele é Deus, mas Ele também é Filho de Deus. Ele é Espírito, porque enquanto Deus Ele é Espírito, mas Ele também está encarnado, porque enquanto Filho Ele está encarnado do lado de Deus, um corpo glorificado, mas um corpo de fato, tanto que ele pede para o discípulo tocar aqui, ó, Tomé, incrédulo, toca aqui no lado, toca nas minhas mãos. Então, você entende que aqui, olha como isso parece confuso, e é um mistério de fato, mas é uma verdade. Então, Jesus, Ele era o Verbo, Ele estava com Deus, Ele era Deus, Ele estava no princípio de todas as coisas, ou seja, Ele estava lá na eternidade passada, criando as coisas junto com Deus, tanto que quando, no primeiro concílio, né, da Trindade, Deus fala assim, façamos o homem à nossa imagem. Ou seja, Deus não estava sozinho ali, Ele não estava falando com anjos ali, estava falando com a Trindade, com o Espírito Santo e com o próprio Jesus. Tanto que ele fala aqui no versículo que todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Certo? E depois que Ele então esse Verbo, Ele se fez carne, Ele abriu mão da sua divindade, ou ele se esvaziou da sua divindade, e o Criador de todas as coisas, Deus, Jesus, sendo Deus, independente, não depende de nada, suficiente, autossuficiente. Deus não depende de nada para existir, gente. Autoexistente, esse Deus se faz homem, se faz a semelhança de homem, sujeito à fome, sujeito a ter que ir ao banheiro, sujeito a se sujar, a suar. Esse Deus maravilhoso se faz homem, desce e pisa, bota os seus pés na criação dele para resgatar o homem. Esse entendimento é sensacional. Ele não precisava fazer isso. Ele não precisava fazer isso. E outra, veio com uma missão terrível, né? Que era
tomar sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, os nossos pecados, como diz Isaías. Mas aí você fala assim, morreu, mas... Não, o pior de Jesus não foi ter morrido na cruz, que já seria terrivelmente doloroso. O pior de Jesus foi que pior para Jesus, e eu creio que essa foi a crise de Jesus no Getsemane, quando ele diz assim, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a sua vontade, não a minha. Acho que o mais terrível para Jesus não foi simplesmente ir para a cruz, ser açoitado, botar uma coroa de espinhos, ser perfurado, verter todo o seu sangue a ponto de não ter mais sangue no seu corpo para sair. Isso não foi o pior para Jesus. O pior para Jesus foi que Deus não coabita com o pecado. E quando ele foi para a cruz, ele tomou sobre si absolutamente todos os pecados da humanidade, ou daqueles que são de Jesus. E como Deus não coabita com o pecado, era como se Deus virasse as costas para ele. Por isso que lá na cruz ele fala assim, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Então a gente começa a entender a pessoa de Cristo quando a gente começa a entender o que ele fez. Entende? Seguindo. Versículo, Lucas 18. Aliás, desculpe, vamos no João ainda, você está no João. João 20, 26. A 28. E 8 dias depois que Jesus havia sido crucificado, certo? Depois que ele havia sido ressuscitado, Maria viu ele o sepulcro aberto, enfim. 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com ele Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse, Pai seja convosco. E depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. O que ele está dizendo aqui? Primeiro, olha que loucura. Jesus aqui, ele ressuscitou. E olha como a gente não percebe algumas coisas, né? Eles estavam, as portas fechadas. A porta estava fechada. E Jesus se apresenta no meio deles. Ou seja, Jesus estava com o seu corpo já glorificado, porque ele passou, modificado, porque ele passou ali, ele praticamente se transladou ali para dentro de onde eles estavam fechados. Ele, ao mesmo tempo, ele pede e fala assim, toca aqui, ó, olha as minhas mãos. Então você vê aqui a humanidade, a divindade de Jesus praticamente expostas juntas aqui. Entende? Como é que nós lidamos com isso? Quando Deus é homem, quando Jesus é homem, quando Jesus é Deus, quando ele se fala como homem, quando ele se fala como Deus, você vai ter que olhar contexto aí. Mas o fato é que, nós vamos chegar a essa conclusão no final, mas eu quero já dar um spoiler para você, Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus, ele não é meio Deus e meio homem, ele não é semideus, ele não é alguém com superpoderes, não, ele é 100% homem e 100% Deus, que é o que nós vamos ver daqui a pouco. Vamos lá para Lucas agora, mais alguns textos para nós analisarmos. Volta um pouquinho aí, Mateus, Marcos, Lucas. Lucas, capítulo 18, versículo 18 também. (18:18).
E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhes disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Mas Jesus não é Deus? Sim. Por que ele está falando aqui que ele não é Deus, que ele não é bom? Porque aqui Jesus, ele está falando da sua humanidade. Jesus aqui, ele está falando da sua humanidade. Bom é Deus, mas ele não é Deus, é Deus. Mas aqui ele está falando como humanidade. O cara se referiu a ele como bom mestre. E aqui o bom mestre que o cara usou, muito provavelmente ele não pensou no mestre de verdade, no mestre Jesus, no mestre dos mestres, no Senhor dos senhores. Não foi nisso que ele pensou. Ele enxergou Jesus com humanidade, Jesus respondeu com humanidade para ele. Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. E olha que esse Jesus que falou aqui foi aquele Jesus que não pecou em nenhum lugar. Em nenhum momento na vida dele ele pecou. Ele nasceu sem pecado? Nasceu sem pecado. Mas permanecer sem pecado é diferente. Ele viveu 33 anos aqui nessa terra, sujeito às mesmas coisas que eu e você fomos sujeitos. Mas ele não pecou. Ele permaneceu sem pecado. Então, nós vemos aqui, então, de novo aqui, um texto que ele fala tanto da humanidade, né, quanto que ele fala, nesse caso aqui, da humanidade de Jesus. Vamos lá, Mateus 24. Gente, só vamos ver esse texto aqui, e aí nós vamos para o café, tá? Mateus 24, 35 e 36. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Olha que interessante aqui, nós estamos vendo aqui Jesus falar, ele está respondendo acerca das coisas que vão acontecer, do final dos tempos. Ele é questionado em relação a isso, e ele diz assim: olha, o céu e a terra vão passar, as minhas palavras não passarão, certo? As palavras dele são eternas. E aí ele diz assim, porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Só Deus Pai sabe daquele momento. Então Jesus sabe? Jesus, enquanto Deus, sabe. Enquanto Filho de Deus, não. Enquanto homem, não. Jesus, enquanto Deus, sabe. Enquanto homem, não. Ele sabe, lembra que eu falei que ele se esvaziou de si mesmo aqui para não saber? Então ele não sabia. Nesse momento aqui, ele não sabia do dia e da hora. Porque ele se absteve de saber. Ele se esvaziou de ser Deus. Ou dos privilégios de ser Deus. Nós vamos entender isso mais para frente. Certo? Então aqui nós vemos aqui a humanidade e a divindade de Jesus contrapostas aqui em alguns momentos. E como é que a gente vai entender isso? Nós vamos entender isso a partir do conceito de que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Alguma dúvida até aqui? Algum questionamento? Alguma discordância? Pode discordar, tá, gente? Não tem problema discordar, não. Se você discordar de mim, eu tenho o microfone, eu tenho a força. Estou brincando. Estou brincando. Se você discordar de mim, a gente vai para a palavra, né? A gente vai para a palavra para ver quem está certo. Deus queira que seja você que está errado. Mas acontece, ué. Pode acontecer. Vamos lá. Divindade de Jesus Cristo versus a humanidade. Então, 100% Deus. Então lembra que eu falei que Jesus é 100% Deus e 100% homem? Vamos estudar o conceito dele ser 100% Deus, para a gente poder começar a entender essa loucura toda que é a pessoa de Jesus dentro da Bíblia, né, que a gente às vezes confunde um pouco, e às vezes a gente inclusive é questionado por isso, né? A gente é questionado por isso. A gente tem uma visão errada de Jesus, tem uma perspectiva errada de Jesus. A gente tem um Jesus idealizado, né? Como eu falei, quando eu falei aqui, gente, é sério isso, quando eu falei aqui que muitos de nós imaginam que Jesus está em espírito no céu, isso é uma verdade. Muito, mas muito, mas muito.
Quando cai a ficha, assim, peraí, não está em espírito no céu. Ele está em espírito enquanto Deus. Mas ele está com o corpo glorificado, porque ele é o primogênito entre muitos irmãos, ou seja, ele é aquele que é o primeiro que foi glorificado. E nós seremos, ou aqueles que são crentes em Cristo, aqueles que de fato creem em Cristo, vão ser glorificados à semelhança de Jesus, vão ter um corpo glorificado. Aqueles que já estiverem mortos na época vão ressuscitar, vão ter o seu corpo glorificado e vão subir para o céu. Como vai ser isso? Por isso que o corpo de Jesus não estava na sepultura. Por isso que até hoje, 2000 e tralalá anos depois, encontraram o corpo de um monte de gente de Jesus. Buda está lá. Né? Os outros, Gandhi, todo mundo, todos esses caras estão lá o corpo. De Jesus não tem o corpo. Por quê? Porque o corpo dele não passou pela corrupção. O corpo dele foi, de verdade, assunto aos céus. Foi para o céu, do jeito que ele, sendo glorificado, foi para os céus. À vista de quem estava ali, né, das testemunhas que estavam ali. Então, assim, a gente tem esse conceito que, de fato, ele era um espírito, ele é um espírito hoje e tal. Não, ele é um homem, hoje, o primogênito entre muitos irmãos, está como advogado, nosso advogado, à direita de Deus, intercedendo por nós, porque ele não passou por esse processo de morte e subiu apenas o Espírito. E é assim que nós entendemos. Então, aqueles que estão mortos, os crentes em Cristo que estão mortos vão ressuscitar, aqueles que estão vivos vão dar uma morridinha rápida. Não está conversando sobre isso, né, Denis? O irmão Denis ali. Para que esse corpo corruptível seja semeado para aquilo que é incorruptível, seja derramado sobre nós e nós nos tornemos pessoas com o corpo glorificado. Tomara que o meu corpo glorificado seja um pouquinho mais magrinho. Um pouquinho de altura também não fazia mal a ninguém, né? Bora, gente, bora estudar. Vamos lá. Deixa eu falar besteira, né? Né? 100%. Instável, né? Tem coisa, gente, tem coisa que não dá para desculpe, mas tem coisa que não dá. Você começa a falar de algumas coisas. Você quer ver uma coisa que me enche o coração quando eu falo assim, que eu fico é a respeito da volta de Jesus. É a respeito de quando ele vai vir buscar a igreja. Isso me enche o coração. E é a coisa que a gente precisa, todo cristão verdadeiro precisa ter essa expectativa no coração. Quando Jesus vai voltar, vai acabar com essa bagunça. Quando Jesus vai voltar, ele vai nos levar para vivermos com ele. Quando ele vai colocar novos céus e nova terra, e a gente vai poder viver sem pecado, sem dor, sem angústia, sem depressão, sem ansiedade, sem... Quando? Vem logo, Jesus. Maranata, a hora vem. Por isso que eu falei do livro de Atos, né? O livro de Atos, ele mostra a igreja primitiva com esse desespero por Cristo, que infelizmente é um desespero que a igreja contemporânea não tem. Que em nome de Jesus eu consiga ensinar, eu, Luciano, os pastores dessa igreja, consigam ensinar a igreja a ser assim. É a nossa luta, ensinar a igreja a ser uma igreja que anseia, que sofre, que não vê a hora que Jesus volte. Que não tenha medo dele, né? Ai, Jesus vai voltar, eu preciso casar. Eu preciso casar logo, porque Jesus vai voltar. Como se já fosse a pior coisa do mundo Jesus voltar, né? Não é. É a melhor coisa do mundo. É a cerejinha do bolo. Bora lá. Falar besteira, né? Vamos lá, 100% Deus. Romanos 9:5. Meu irmão, quer pirar, leia o livro de Romanos, tá? A primeira meia dúzia de lidas que você vai dar, você não vai entender lufas. Depois você vai começar a estudar, você fala, nossa, disso que se trata. Romanos 9, versículo 5. Vamos ler o 4 só para pegar um contextozinho aqui. Fala assim, ó, os que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito. Amém. Aqui o autor aqui ele vem
falando a respeito da tristeza que ele tinha pelos israelitas que não são convertidos a Cristo, que não eram convertidos a Cristo. E ele fala e ele está mencionando aqui as características, porque os israelitas, o povo judeu, foi o povo que foi escolhido por Deus para que Jesus viesse, fosse o povo que Jesus viesse nele, que fossem os descendentes, como diz o texto aqui, segundo a carne, versículo 5, dos quais são pais, e dos quais é Cristo, ou seja, Cristo veio do povo judeu, Cristo veio da linhagem de Davi, segundo a carne, ou seja, Cristo homem, Cristo o homem, o carpinteiro, Cristo mesmo encarnado, ele veio da descendência de Davi, ou seja, está dizendo aqui que ele veio dessa descendência, e aí ele diz assim, o qual aqui ele está se referindo ao Cristo, a Jesus, ele diz assim, sobre todos, Deus bendito, amém. Então aqui você percebe as duas naturezas de Cristo expostas aqui. Primeiro, que ele veio segundo a carne, é descendente dos israelitas, é descendente do povo de Judá, descendente mais especificamente da tribo de Davi, da família de Davi, mas é Deus bendito ele é sobre todos, Deus bendito eternamente, amém. Então isso nos mostra que de fato Jesus é Deus, Jesus é 100% Deus, plenamente Deus e plenamente homem, vero Deus, vero homem, totalmente Deus, totalmente homem, certo? E aí ele segue, primeiro, Cristo aqui é ungido, descendente de Israel, segundo a carne, ou seja, a humanidade dele, e é sobre todos, Deus bendito, a divindade de Cristo. Então ele é 100% Deus. Tito, vai lá um pouquinho nas cartas agora. Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui atribuindo a Jesus Cristo, tratando Jesus como o grande Deus e também Senhor, grande Deus e Senhor Jesus Cristo, ou seja, também atribuindo aqui a divindade total a Jesus. As duas naturezas aqui sendo de novo contempladas, Jesus homem, glorificado, que ele diz assim, olha, aguardando a bem-aventurança e a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória, ou seja, aqui Jesus glorificado. Então, Jesus glorificado aqui, a humanidade dele, certo? Jesus homem glorificado, ou seja, a humanidade glorificada, e o nosso grande Deus que ele menciona aqui, a divindade de Jesus. Jesus 100% Deus. Hebreus, vai mais um pouquinho lá, vamos para frente aí, Hebreus, capítulo 1. Você percebe aqui, nós estamos falando de Deus 100%, de Jesus 100% Deus, mas você percebe aqui que cada texto ele também passa pela humanidade de Deus, mesmo os textos que você está afirmando a divindade de Deus, ele ainda passa um pouquinho, dá uma pincelada na humanidade de Deus, de Jesus. Então vamos lá, Hebreus 1, do 7 ao 9. E quanto aos anjos, diz de Deus, e quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo, mas do Filho, aqui Filho com letra maiúscula se referindo a Jesus, diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o teu reino. Olha que fantástico esse texto. É um texto confuso para ler, porque a estrutura dele é meio confusa, mas vamos tentar dar uma
uma melhorada nisso. Então ele diz assim, olha, vamos lá. Versículo 9, ele diz assim: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Olha que sensacional. Então ele está dizendo assim, ó, esse Deus, dos anjos, Deus diz o seguinte, ó, que dos seus anjos faz labaredas, faz ministros, labaredas de fogo. Mas do Filho, ou seja, a respeito de Jesus, o que Deus diz? Né? Ó Deus, ele diz, ó Deus, ou seja, Deus dizendo a respeito de Jesus, começa a falar, ó Deus. Então é Deus se referindo a Jesus como Deus. Olha que sensacional isso. O teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. E aí ele diz assim no versículo 9, reafirmando o que eu disse, ó, amaste a justiça, aqui é Deus se referindo a Jesus, amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, olha que sensacional isso. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Aqui, Deus está falando assim, cetro de equidade é o teu reino, tal, né? Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, você entendeu? Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Deus Pai, referindo-se a Deus Filho como Deus. A gente não entende quando a gente pega esse texto e lê a primeira vez, fala confuso. Mas é o próprio Deus atribuindo a Jesus a pessoa dele, a divindade dele. É o próprio Deus dizendo, ó, Deus, o teu Deus. Sim? Não, esses companheiros seriam o que ele menciona no versículo 5, ó, que Deus, e quanto aos anjos, diz, aos seus anjos faz ventos e aos seus ministros labaredas de fogo. Então ele faz a comparação com o versículo 7, entendeu? A respeito dos anjos. Ou dizendo, ele não é anjo. Ele não é anjo, como prega, se eu não me engano, o Adventismo. O Adventismo prega que que Jesus é um anjo. Certo? Ele não é um anjo. Os Testemunhos de Jeová pregam que ele é profeta. Ele é filho, mas não é Deus. Então, aí você tem as visões de Deus, e por isso que nós precisamos olhar para Jesus e entender de fato quem é Jesus, para nós termos a visão correta de quem é Jesus, 100% homem e 100% Deus. Certo? Vero homem, vero Deus. Então Deus se refere ao Filho como Deus, Deus Pai falando ao Deus Filho e ressaltando que Ele, Deus Filho, é Deus. Então não tem como, se a palavra diz isso, como é que nós vamos contestar isso? Isso derruba por terra todo ensino contrário a isso. Tudo aquilo que diminui Deus de alguma maneira, diminui Jesus de alguma maneira, cai por terra aqui, em Hebreus 1, certo? Sim, ele faz aquela ligação, viu? Quem vê o Pai vê a mim, quem vê a mim vê o Pai, você entendeu? Ele faz toda essa ligação, mas ainda não é tão claro como esse aqui, meu irmão. Esse aqui é muito claro. Esse aqui é Deus falando a respeito de Jesus e o tratando como Deus. Entendeu? Sim, meu irmão. Sim. Sim. Não, ele é 100% homem, 100% Deus. Lembra que ele está glorificado? Lembra que ele está glorificado nos céus? É o homem Jesus que está assentado ao lado de Deus. 100% Deus. Ele é o primogênito de muitos irmãos. Exato. Não. Assim como ele nunca vai deixar de ser Deus.
Não, ele é homem com corpo glorificado. Ele é o primogênito, ele foi o primeiro homem a ser glorificado, a ter um corpo glorificado. Ele deixou de ser Deus por isso? Não, nós estamos falando que ele é 100% Deus. Nós estamos olhando aqui e vendo na palavra que ele é 100% Deus. Mas ele continua sendo 100% homem. É esse Jesus homem que está ao lado do Pai, intercedendo por nós, como o irmão disse. Entendeu? Temos um intercessor no céu, Jesus Cristo, homem. Entende? Aquele que viveu e sofreu as nossas dores, que aquele que viveu e sofreu as nossas dificuldades, ele pode interceder por nós. Não temos no céu um sacerdote que não saiba, lembra desse texto? Que não saiba o que nós passamos, as nossas dificuldades, nós temos nós temos um sacerdote, Jesus, homem, que sabe o que nós passamos, sabe o que nós vivemos, sabe as nossas dificuldades, as nossas limitações, as nossas tentações. Por isso que ele pode ser intercessor nosso. Entendeu? É muito louco isso, porque aí nós entramos em trindade, você entendeu? Que é um conceito também muito doido, mas é bíblico, verdadeiro. Você entendeu? Perfeito. Eu acho que o texto, ele dá muito isso para a gente, de chegar em Jesus, né, e nos achegarmos a Ele e falar, Deus, eu estou vivendo, eu sou um traste mesmo, Jesus, eu sou pecador mesmo, me ajuda, porque o Senhor sabe as dificuldades que é, o Senhor conhece. E outra, né, Ele conhece porque vive, né, passou pelas nossas tentações, e Ele conhece porque Ele é Deus onisciente. Entende? Ele conhece pela onisciência, ele conhece pela vivência. 100% homem, 100% Deus. Sensacional. Vamos lá. Atributos incomunicáveis de Deus. Jesus sendo homem, sendo Deus, sendo 100% Deus, nós estamos tratando aqui que ele é 100% Deus. Tá? Você vê que é tão uma coisa, não dá para você separar, nós estamos falando da divindade de Deus, mas toda hora voltamos na humanidade de Deus também, certo? Mas olha que sensacional isso. Quando a gente fala de Jesus 100% Deus, nós temos que atribuir a Jesus os atributos incomunicáveis de Deus. Porque Deus tem atributos que Ele comunica com o ser humano, que Ele passa para o ser humano, e Deus tem atributos que Ele não passa para o ser humano. Ele são deles, exclusividade dele, única e exclusivamente deles, certo? Ou seja, que não pode ser comunicado, não pode ser transferido, é somente dele e de mais ninguém. Esses são atributos incomunicáveis, né? Vamos lá, aquele texto que eu falei para vocês, Isaías 43, do Alfa e do Ômega. Isaías, lá no Velho Testamento, vamos usar o Velho Testamento para falar do Novo, olha que legal. Isaías 43. Esse texto ele não está aí na apostila, se você quiser marcar ele aí, tá, para você ter uma referência a mais. Esse foi um texto que eu saquei da Bíblia para poder colocar aqui, para a gente entender um pouquinho mais a respeito disso. Isaías 43, no versículo 13, é isso? O 10 mesmo. Deixa eu até arrumar aqui que eu acho que é do 10 ao 13 que eu li. Vamos lá, Isaías 10. Falei 13, mas é 10. Obrigado, Cá. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e salvei e o fiz ouvir,
e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando aqui a respeito daquilo que eu falei da humanidade, da eternidade passada. Ele é Deus de eternidade em eternidade, que eu coloquei aqui. Então, Deus da eternidade passada, da eternidade futura, ou seja, Ele tem existência eterna, que é o próximo tópico que nós estamos vendo aqui. A existência de Deus, ela é eterna, Ele não foi criado, Ele é autoexistente, e Jesus, enquanto Deus, Ele tem os seus atributos incomunicáveis, assim como Deus o tem, porque Ele é Deus, 100% Deus. Então, a primeira aí, existência eterna, Apocalipse 20, Apocalipse capítulo 22. No verso 13. Vai afirmar aquilo que eu estava dizendo. Eu sou o alfa e o ômega, ou seja, eu sou a eternidade passada e eu sou a eternidade futura, que eu coloquei aqui, aquela hora. Eu sou a eternidade passada, eu sou a eternidade futura. Aí ele diz assim, cadê? Perdi. O princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então, dentro da existência, ou dentro dessa eternidade de Deus, certo? É que ocorre o tempo humano, o Cronos. Mas Deus, Ele é eterno, Ele Ele não, como eu disse, né, Ele não foi criado, Ele não apareceu num determinado momento da eternidade, Ele apareceu, apareci. Sabe o que? Eu vou assumir o nome de Deus e vou criar o resto aqui. Não, Ele é, a eternidade toda Ele é. Tanto que Ele se apresenta, como eu disse agora há pouco, como o eu sou, certo? Então Ele tem existência eterna, e Jesus tem existência eterna por conta justamente de ser Deus. Isaías 9:6. Olha esse texto, que sensacional. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aqui reafirmando aqui que Jesus, Ele é eterno. Mas Jesus ele foi gerado como filho de Deus, sim, mas Ele, enquanto Deus, Ele é eterno. Jesus sempre existiu na Trindade, sempre teve essa existência eterna. Vamos lá, a gente não pode aqui, gente, estava falando para o irmão Denis, confundir imortalidade com eternidade, tá? Imortalidade nós seremos imortais, certo? Imortalidade é uma coisa, eternidade é outra, eterno somente Deus. Isso é imortal. Imortal teve um momento que ele passou, que ele foi criado, que ele passou a existir, e ele subsistirá para sempre, ele existirá para sempre. Isso é imortalidade, não vai morrer. A eternidade é diferente. A eternidade, ele não nasceu, ele já existiu, já era, sempre houve. E ele vai continuar existindo pela eternidade. Ele é o alfa e ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim, ele é o primeiro e ele é o derradeiro. Ok? Deus forte, Pai da eternidade. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Boa observação. Aqui ele também contempla aqui a Trindade. Não tinha notado isso. Perfeito. Perfeita colocação. Uma outra característica de Jesus, que são atributos intransferíveis de Deus, por Jesus ser 100% Deus, é a onisciência. Onisciência é
saber todas as coisas, conhecer todas as coisas. E não é um conhecer todas as coisas, então ele é muito inteligente. Ele conhece todas as coisas do passado, do presente e do futuro. Para Deus isso é uma coisa só. Lembra que eu falei que Ele é tudo? Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim. Então, para Deus, como Deus é um ser atemporal, Ele conhece todas as coisas que aconteceram, que estão acontecendo, que vão acontecer, que mudaram e acontecer de um jeito, vai acontecer do outro. Ele conhece tudo isso, Ele sabe todas as coisas. Não há nada que escape ao conhecimento de Deus. Não há nada sobre o universo, debaixo de toda a criação, que Deus não saiba. É isso a onisciência. E Ele é o único que pode fazer isso. E se Jesus então tem a onisciência, que é um dos atributos intransferíveis, logo segue-se que Jesus é Deus, 100% Deus. Vamos ver uns textos? João 21. João 21, no versículo 17. João 21, 17. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Aqui é aquela passagem que Jesus se volta para Pedro e fala assim: Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, você me ama? O senhor sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez: Pedro, você me ama? Amo, Senhor. O senhor sabe tudo. Aí Pedro se entristece: o senhor sabe que eu te amo, Pedro. Apacenta os meus cordeirinhos. Aí você vê esse texto dessa maneira. Infelizmente a nossa tradução muitas vezes ela é um pouco mais pobre, a gente perde muita coisa na tradução. Mas o que esse texto de fato diz é assim: olha, Pedro, você me ama, mas esse me ama, que ele diz a primeira vez, é um amor ágape, ou seja, é um amor incondicional. É como se Jesus perguntasse para Pedro assim: Pedro, você me ama? Senhor, o senhor sabe que eu te amo. Mas Pedro não responde com amor ágape. Pedro responde no original com outro amor, o amor filéu, que é um amor fraternal. É como se Jesus perguntasse para Pedro assim: Pedro, você me ama incondicionalmente? E Pedro respondesse assim: Senhor, o senhor sabe que eu gosto muito do senhor. Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama incondicionalmente? Aí Pedro diz assim: Senhor, o senhor sabe que eu gosto demais do senhor, nossa vida, estamos juntos, Jesus. Aí na terceira vez: Pedro, estou parafraseando, tá, para você entender o conceito. Pedro, você pelo menos gosta de mim? Aí Pedro se entristece, Pedro cai na real, cai a ficha de Pedro, que ele não amava Jesus do jeito que Jesus o amava. Por isso ele se entristece. Aí ele diz assim: o senhor sabe todas as coisas, Senhor. O senhor sabe que eu sou esse cara aí. Entende? Ainda assim Jesus fala assim: apacenta os meus cordeirinhos. Jesus não tira dele o chamado. Por que Jesus não tira dele o chamado? Já parou para pensar? Por que Jesus não fala assim: você não me ama o suficiente, vai? Não, você não está apto para fazer isso aqui. Você não está apto para morrer por mim, como você disse. Não. Você nem me ama tanto assim. Por que Jesus não fez isso? Jesus é onisciente.
Jesus sabe, Jesus sabia que... Jesus, você acha que a gente, de fato, assim, sério que nós achamos que a gente consegue esconder alguma coisa de Jesus? Sério que a gente consegue... Vou ser um pouquinho duro, tá? Desculpe. Sério que a imagem que a gente mostra na igreja convence Jesus? Sério que a gente acha isso mesmo? Porque Jesus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o meu deitar, o meu levantar, Ele sabe os pecados que eu cometo, Ele sabe os meus pecadinhos de estimação, Ele sabe o quanto eu sou falho com Ele, Ele sabe que na maior parte do dia eu estou preocupado com as minhas coisas, não com as dEle. Ele sabe que eu não submeto a minha vida inteira, eu preguei sobre isso domingo, Ele sabe que eu não submeto a minha vida toda a Ele, a dependência minha não é totalmente dEle, é dos meus braços, Ele sabe disso. Ele sabe disso, Ele é onisciente. Você entende como que isso essa onisciência dele é muito clara para nós? Então ele pergunta 2 vezes com amor ágape e Pedro responde 2 vezes com amor filéu. Pedro entristece, né? Mas ele comissiona Pedro mesmo assim. Vai lá, apacenta minhas ovelhas. É interessante que anteriormente Pedro havia negado Jesus, né? 3 vezes também. E aqui posteriormente ele tem esse embate com Pedro aqui, e Pedro reafirma isso, ele coloca Pedro no eixo, né? Jesus conhecia todas as coisas, inclusive o coração de Pedro. Jesus conhece todas as coisas, inclusive o meu coração e o seu coração. É louco isso. É maravilhoso. Sim, minha irmã? Uhum. É complicado você afirmar um negócio desse, porque de fato se converteu, né? Legal, então vamos fazer o seguinte. Ó, que legal. Vou dar uma tarefinha para nós no grupo. Bota esse texto no grupo, a gente vai analisar os dois durante a semana, a gente vai chegar a essa conclusão. Isso é interessante, bacana, para a gente dar uma movimentada no grupo e dar opinião e tudo mais. Sim. Pedro usa aí presciência, isso às vezes, aprofundando um pouquinho mais, vai entrar naquela coisa de monergismo, de monergismo não, de subsaharismo, aquelas coisas todas lá. Que para nós não muda nada. O que eu vejo isso, meu irmão? Honestamente te falando. Pedro falou presciência. Aquele que conhece anteriormente, esse Deus que Pedro diz que, segundo a presciência, que conhece previamente, é esse Deus que conhece todas as coisas. Então, o todas as coisas engloba essa presciência que ele fala, entendeu? Porque ele não conhece só anteriormente, ele conhece anteriormente, atualmente e futuramente. Então, mas aí a gente entra naquele subsaharismo, você entendeu? Que é uma discussão meia... Sabia quem ia se converter, portanto, ele salvou aqueles que ele sabia que ia se converter. Eu, pessoalmente, não creio nisso. Eu creio que Deus saiba todas as coisas. Entendeu? Deus de fato, porque
Efésios 1,4 fala que Ele nos escolheu, Ele nos predestinou. Romanos 8 também fala, nos predestinou. E quem predestina não simplesmente conhece por antecipação quem vai se salvar, quem se converter, mas na verdade, ele escolhe quem vai se converter. A presciência, nesse sentido que você está falando, para mim, ela discorda com toda a doutrina bíblica da salvação, que só vai ser salvo porque Jesus, ou Deus, sabia quem ia ser salvo, então por isso ele elegeu aqueles que ele já sabia que iam aceitar ele. A gente volta para o problema de que eu escolho ser salvo e não eu não sou escolhido para ser salvo. E pela palavra de Deus, pela doutrina bíblica inteira, nós entendemos que nós somos eleitos sem mérito algum, sem aqueles que são eleitos, né? Sem mérito algum, sem termos feito nada de bom. Nós somos, segundo Romanos 3, nós somos pecadores, nós não temos mérito algum na salvação e não temos participação nenhuma na salvação. A salvação vem exclusivamente pela fé, pela graça mediante a fé, segundo Efésios 2, 8 e 9. Então isso não vem de homens, certo? Mas é dom de Deus para que ninguém se glorie. Até mesmo para que nós não nos gloriemos, nós sabemos que a salvação ela vem totalmente, exclusivamente de Deus. Ela é incondicional. Ela não é ilimitada, mas ela é incondicional. Certo? Vamos lá. Onde eu estava mesmo? Na onisciência, né? Acho que tem mais texto aqui, peraí, deixa eu ver. Tem mais texto aqui da onisciência. Apocalipse 2, 23. Eu vou ler esse texto, depois eu vou dar um tempinho para vocês perguntarem aí. Nós estamos quase dando nosso horário, mas só para a gente não começar um texto que nós algo que a gente não consiga terminar. Apocalipse 2, versículo 23, diz assim: e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e coração. Aqui é Jesus falando, tá? Se você tem uma Bíblia igual a minha, você vai ver que ela está em vermelho aí. E quando a Bíblia está em vermelho, a Bíblia, por exemplo, a que eu uso aqui, está determinando que Jesus é que está falando isso aqui, tá? Então, vamos lá. Ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então vamos lá, vamos entender aqui o seguinte, que Deus ele sonda as nossas mentes, Jesus ele sonda as nossas mentes e corações. Então ele é onisciente, sim, é aquilo que eu falei. Sério que a gente acha que a gente esconde alguma coisa de Jesus, né? Sério que a gente acha que a gente consegue? Não consegue, porque ele sonda as nossas mentes e o nosso coração. E o coração aqui está ligado às nossas vontades, aos nossos desejos, a nossa alma, vamos dizer assim, de uma maneira mais abrangente, a nossa alma, a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso coração, nossos corações, a nossa alma, que ele sonda aqueles que são nossos desejos e tudo mais, tá? Esse texto ainda vai falar aqui, anteriormente, né, que vai dar segundo... saberão que Deus sonda as mentes e corações, e darei cada um segundo as vossas obras. Aqui no modo de salvação a gente vai falar que obras são essas que Deus de alguma maneira vai retribuir, que Jesus de alguma maneira vai retribuir. Isso não é para salvação, tá? Não tem a ver com salvação isso aqui, só para ficar mais claro para você. Salvação, de novo, eu insisto, a palavra insiste, né? Salvação não é por obras. Salvação não é do ser humano para com Deus, é de Deus para com o ser humano.